Prezados alunos, espero encontrá-los bem e bastante dispostos para mais um tópico de estudo. Prosseguimos agora com mais uma videoaula que trata da unidade 3, principais funções orgânicas. Continuamos tratando dos compostos orgânicos oxigenados. Já vimos os álcoois, os fenóis, os éteres, os aldeídos e as cetonas. Nessa videoaula, nosso foco são os ácidos carboxílicos. Vamos, então, conhecer os detalhes de mais um grupo funcional. Os ácidos carboxílicos podem ser definidos como compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional carboxila, que une no mesmo carbono a carbonila e a hidroxila. Sua fórmula geral é representada por C-OH. Um dos critérios de classificação dos ácidos carboxílicos considera a natureza do radical ligado ao grupo funcional. Assim, eles podem ser alifáticos, quando o radical ligado ao grupo carboxila apresenta cadeia aberta. Alicíclicos, quando o radical ligado ao grupo carboxila apresenta cadeia fechada, mas não aromática. E aromáticos, quando o radical ligado ao grupo carboxila apresenta um anel benzênico. Outro critério de classificação leva em conta o número de grupos funcionais na molécula. Assim, podemos ter monoácidos, diácidos, triácidos, conforme tenham 1, 2 ou 3 grupos carboxílicos. No caso dos ácidos carboxílicos, existe um grupo bem específico, denominado ácidos graxos. Esses ácidos são todos monocarboxílicos de cadeia normal, alguns de cadeia saturada, outros de cadeia insaturada. Possuem número par de átomos de carbono, igual ou superior a 10 átomos, e ocorrem frequentemente em óleos e gorduras. Temos aqui dois exemplos de ácidos graxos, um de cadeia saturada, outro de cadeia insaturada. É interessante verificar que, nesses casos, a presença da insaturação irá dificultar a interação intermolecular dos ácidos, o que diminui a temperatura de ebulição dos mesmos. De um modo geral, os ácidos saturados de interação mais forte são sólidos e formam as gorduras, ao passo que os insaturados, de interação mais fraca, são líquidos e formam os óleos. A nomenclatura oficial dos ácidos é feita com a terminação oico, e o carbono da carboxila recebe sempre o número 1. Como exemplos, temos, primeiramente, o ácido denominado ácido metanoico. Vejamos os detalhes desse nome. Todo ácido recebe o termo ácido antes do seu nome, diferentemente das outras funções orgânicas. O prefixo met se refere ao número de carbonos na cadeia principal. Só há um carbono na cadeia principal do ácido metanoico. O infixo -an sempre acontece quando há apenas um carbono na cadeia principal. E o sufixo oico se refere ao fato de ser um ácido carboxílico. Aqui temos um ácido carboxílico com 2 carbonos. Nesse caso, ele se chamará ácido, o termo usado para todos os ácidos. Et se refere aos 2 carbonos da cadeia principal. An, porque entre os carbonos só há ligações simples. E oico, porque se trata de um ácido carboxílico. Nesse exemplo, temos 2 carboxilas
no mesmo ácido. Então, ele se chamará ácido et, porque são 2 carbonos na cadeia principal. An, porque entre os carbonos a ligação é simples. O O que aparece depois do an acontece sempre que há 2 grupos funcionais. Na verdade, 2 ou mais grupos funcionais. Essa vogal O, logo após o infixo, sempre vai acontecer nesses casos. O dioico se refere às 2 carboxilas. Oico se refere a uma e o prefixo numérico di se refere ao fato de serem 2 carboxilas nesse mesmo ácido. O nome, portanto, ficou ácido etanodioico. Um exemplo de ácido aromático. Esse ácido especificamente, se formos prestar atenção, ele tem uma cadeia fechada, que é o anel benzênico, e uma cadeia aberta, que é a própria carboxila. A cadeia principal terá que ser ou a fechada ou a aberta. Uma outra regra, todavia, diz que o grupo funcional sempre vai estar na cadeia principal. Como a carboxila é a própria cadeia aberta, ela será a cadeia principal. O anel benzênico, então, passa a ser um radical ligado à cadeia principal. Como radical, o anel benzênico se chama fenil. E uma cadeia de apenas um carbono é chamada, no caso dos ácidos, de metanoico. Logo, esse ácido será chamado ácido fenilmetanoico. O nome fica todo unido, porque nas regras da IUPAC, o último radical sempre se acrescenta ao nome da cadeia principal. Como nessa estrutura temos apenas um radical, ele será unido com o nome da cadeia principal, que nesse caso é metanoico. Existe também uma nomenclatura comum ou usual para os ácidos. Todavia, o nome comum dos ácidos é formado sem uma regra específica. Cada nome é resultado de uma relação diferente. Assim, temos, para o ácido metanoico, o nome usual é ácido fórmico. E por que ele tem esse nome? O ácido fórmico recebeu este nome porque ele está presente nas formigas. Quando a formiga pica, faz uma picada, provoca uma picada, ela injeta um composto que é exatamente o ácido fórmico. Ele é o responsável pela ardência que sentimos quando a formiga nos pica. No caso do ácido etanoico, o nome comum é ácido acético. Acético vem do termo latim acetum, que significa azedo. Esse ácido ele está presente no vinagre, que tem um sabor azedo. Daí o nome de ácido acético. O ácido etanodioico recebe o nome de ácido oxálico e não encontrei nenhuma justificativa, nenhum histórico que justifique esse nome. Todavia, é bom memorizar que o nome do ácido etanodioico, o nome comum, é ácido oxálico. Por fim, o ácido fenilmetanoico é chamado de ácido benzoico. Tá? É um nome muito usado. Portanto, é bom que vocês saibam os nomes comuns. Não será necessário conhecer a nomenclatura comum para todos os ácidos. Porém, para esses 4 que eu acrescentei aqui no slide, eu gostaria que vocês guardassem também os nomes comuns. Vamos prosseguir com outras estruturas. O ácido aqui acrescentado vai receber o nome de ácido 3-metilbutanoico. Por que 3-metilbutanoico? Se prestarmos atenção, a cadeia principal tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Daí o but.
O "an" do butanóico se refere ao fato de que todas as ligações entre carbonos são ligações simples. O "óico", porque é um ácido carboxílico. O 3-metil, porque no carbono 3 existe o grupamento metil. Lembrem-se que a contagem sempre se inicia da carboxila, do carbono da carboxila. Então, 1, 2, 3. No 3 ao grupo metil. Esse ácido, especificamente, tem uma particularidade. Ele tem duas carboxilas ligadas ao anel benzênico. Nesse tipo de estrutura, que é um pouquinho mais complexa, a nomenclatura IUPAC recebe uma pequena alteração. Esse tipo de ácido é denominado ácido benzeno 1,2-dicarboxílico. Essa é uma nomenclatura um pouquinho diferente, embora seja aceita pela IUPAC. Nessa nomenclatura, o termo ácido permanece, o benzeno se refere ao anel benzênico, 1,2 a posição dos dois grupos, das duas carboxilas, o di ao fato de serem duas, carboxílico sempre fará referência à própria carboxila, ao C-O-OH, que está aqui representado de maneira condensada como COOH. Mais um exemplo que utiliza essa nomenclatura pode ser apresentado a seguir. Nesse caso, o nome será ácido 2,3,4-trihidroxi benzeno carboxílico. O carboxílico, como eu falei, sempre se refere à carboxila, que é o grupo COOH. A carboxila aqui não foi numerada. Isso acontece porque, como há somente uma carboxila, necessariamente ela deve estar no carbono 1. Ele é o grupo funcional predominante. Na verdade, nesse composto, nós temos dois grupos funcionais. O grupo funcional do ácido carboxílico, que é a própria carboxila, e o grupo funcional dos fenóis, que é o grupo OH ligado ao anel benzênico. No entanto, para efeito de nomenclatura, a predominância é do ácido carboxílico. Qualquer função que tenha um ácido carboxílico será denominada ácido. E o restante passa a funcionar apenas como ramificação. Ramificação não, um radical da estrutura. Portanto, a nomenclatura desse ácido fica ácido 2,3,4-trihidroxibenzeno carboxílico. Os ácidos monocarboxílicos, alifáticos, saturados, com até 4 carbonos na molécula, são líquidos incolores, de cheiro irritante e solúveis em água, pois formam ligações de hidrogênio com a mesma. Vejam aqui um exemplo de ácido carboxílico, no caso aqui é um ácido propanóico. Aproveitem e percebam que a estrutura está incorreta, está faltando um hidrogênio nessa estrutura, eu só percebi isso agora, mas não tem problema porque a gente quer mostrar aqui. O que eu quero mostrar para vocês é a possibilidade do ácido carboxílico fazer uma ligação de hidrogênio, uma interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio com a água. Então, essa possibilidade de fazer ligações de hidrogênio com a água é que justifica a alta solubilidade em água, tá? Vejam que além desse hidrogênio poder fazer ligação de hidrogênio com a água, esse oxigênio também pode fazer com uma outra molécula de água, através do hidrogênio, não é? E esse oxigênio também pode fazer a mesma coisa que esse, uma ligação de hidrogênio com o hidrogênio da água. De 5 até 9 átomos de carbono na molécula,
Os ácidos são líquidos de cheiro rançoso, pouco solúveis em água. Acima de 9 carbonos, os ácidos são sólidos, inodoros e insolúveis em água. A solubilidade em água diminui à medida que aumenta a cadeia carbônica. Por quê? Do mesmo modo que ocorre com os álcoois, começam a prevalecer as propriedades da parte apolar, que é insolúvel. Cadeias carbônicas são apolares, são a porção apolar de uma molécula. Portanto, à medida que se aumenta a cadeia carbônica, aumentam-se as propriedades apolares. Os ácidos carboxílicos são compostos polares e suas temperaturas de ebulição são bastante elevadas, porque suas moléculas se associam através de ligações de hidrogênio, formando dímeros cíclicos. Essas associações são tão fortes que não se rompem nem mesmo na temperatura de ebulição. Vejamos melhor do que se trata essa dimerização. Temos aqui um exemplo geral, né? Um ácido RC-OOH e outro ácido RC-OOH. Vejam que duas moléculas de ácido carboxílico podem formar esse tipo de associação chamada de dímero cíclico. Porque as duas moléculas fazem simultaneamente duas ligações de hidrogênio entre elas, de modo que, como se formassem uma única molécula, né? O que a gente chama aqui de dímero cíclico, porque forma um ciclo aqui no meio. Essa associação, esse tipo de interação, ele é muito forte, porque cada par tem no mínimo duas interações. Isso faz com que a interação como um todo fique mais forte do que aquelas moléculas que fazem apenas uma ligação de hidrogênio simples, né? Uma maneira de dizer. Então, de um modo geral, nós temos que ácidos carboxílicos têm interação intermolecular mais forte que outros compostos que também fazem ligação de hidrogênio. Outra coisa que cabe reforçar aqui é o seguinte: quando temos uma quantidade X de moléculas, nem todas fazem essa formação de dímeros. Isso acontece com uma porcentagem X de moléculas. Vamos supor que eu tenha 100 moléculas, 50, 60 formam dímeros. Não há como prever. O que se sabe é que não acontece para todas as moléculas. E o que se sabe também é que, às vezes, mesmo durante a ebulição, alguns dímeros não se rompem, mostrando assim, né, deixando claro que essa interação é uma interação bastante forte. O carbono, que constitui o grupo funcional carboxila, apresenta hibridização sp2, o que nos leva a concluir que esse grupo possui estrutura plana. O carbono da carboxila possui uma ligação dupla com oxigênio, uma ligação simples com o grupo OH e uma ligação simples com o radical que fará parte desse ácido, que pode ser um radical aromático, um radical alifático ou um radical alicíclico. Carbonos com uma ligação dupla e duas simples utilizam o orbital híbrido sp2 para se ligar. Esse orbital faz ângulos de ligação de 120 graus e tem geometria trigonal plana. Portanto, a carboxila tem estrutura plana, como foi mencionado anteriormente. Os compostos que possuem o grupo carboxila possuem o caráter ácido, porque, em solução, sofrem ionização, liberando o próton e o ânion carboxilato. O caráter ácido dos ácidos carboxílicos é maior que o dos hidrocarbonetos, álcoois e fenóis. Todavia, são ácidos fracos, se comparados aos ácidos inorgânicos, pois possuem baixas constantes de ionização.
Temos aqui a reação que traduz o caráter ácido dos ácidos carboxílicos. O caráter ácido é medido pela capacidade que a substância tem de doar o H+, de liberar o H+, para o meio em questão. Um ácido carboxílico, quando libera o H+, forma o ânion carboxilato. O que foi dito anteriormente é que o ácido carboxílico tem um caráter ácido, ou seja, uma capacidade de liberar o H+, maior que dos álcoois, dos alcanos, né, dos hidrocarbonetos, e do que os fenóis. O ânion carboxilato é uma estrutura bastante estável devido à ressonância. Isso faz com que a carga negativa, ou seja, os elétrons, oscilem entre os dois átomos de oxigênio. Assim, as ligações entre os átomos de oxigênio e o carbono são intermediárias entre ligações simples e ligações duplas. Como o ânion formado é bastante estável, a liberação do próton é favorecida, o que aumenta a acidez de uma substância. Nesse esquema, temos a representação da carboxila, que é uma característica dos ácidos carboxílicos, a formação do ânion carboxilato e a liberação do próton. Quanto mais estável for o ânion que se forma, mais facilmente o próton é liberado. Portanto, se o ânion é estabilizado, o próton sai mais facilmente. O ânion carboxilato ele é estabilizado por ressonância. O par de elétrons que se concentra no oxigênio, ele pode se deslocalizar em relação ao oxigênio da carbonila. Portanto, aqui temos a representação dessa deslocalização de elétrons. Em outras palavras, ocorre ressonância entre os dois oxigênios da carboxila. E essa estabilização do ânion carboxilato favorece consideravelmente a liberação do H+, aumentando o seu caráter ácido. Na natureza, os ácidos carboxílicos aparecem na forma combinada, principalmente como ésteres, gorduras, ceras, etc. Comparando os ácidos com os aldeídos, álcoois e hidrocarbonetos, verificamos que constituem os produtos finais de uma oxidação gradativa, sem ocorrer destruição da cadeia carbônica. Isso nos sugere que os ácidos carboxílicos podem ser preparados através da oxidação de álcoois, aldeídos, etc. Os alcanos extraídos do petróleo, quando submetidos a agentes oxidantes muito fortes, como o ácido crômico na presença de catalisadores, sofrem oxidação, originando ácidos carboxílicos, como pode ser constatado no esquema apresentado. Temos aqui a representação de um alcano, que é um hidrocarboneto saturado. Este alcano, sob a ação de ácido crômico e um catalisador, leva à formação de um ácido carboxílico com liberação de água. Vejam que o composto intermediário que se forma possui 3 hidroxilas no mesmo carbono. Isso leva à desidratação. Sempre que temos 2 hidroxilas no mesmo carbono, ocorre a desidratação, que é a perda de água. Consequentemente, ocorre a formação aqui de um ácido carboxílico. Todavia, cabe ressaltar que os alcanos têm dificuldade para sofrer oxidação. Para que isso ocorra, é necessário oxidantes muito fortes, assim como o ácido crômico. Alcenos e alcinos, quando submetidos à ação da solução concentrada de permanganato de potássio
ou bicromato de potássio em meio ácido e sob aquecimento sofrem ruptura da ligação dupla ou tripla, levando à formação de ácidos carboxílicos em muitos casos. No exemplo dado, um alceno sofre oxidação e produz 2 moléculas de ácido carboxílico. Isso sempre acontece quando o alceno não possui ramificações no carbono da dupla, ou seja, quando ele possui hidrogênio no carbono da dupla. Vemos aqui um alceno, a representação de um alceno, né, que é o hidrocarboneto que tem uma dupla, sob a ação de permanganato de potássio em meio ácido e sob aquecimento. Nessa oxidação, ocorre a quebra da ligação dupla, porque ele é um oxidante enérgico, esse meio propicia uma oxidação enérgica, ocorre a quebra da ligação dupla, e aonde ocorre a quebra, a formação de 2 carboxilas, cada uma em uma parte da molécula. Logo, a formação de 2 ácidos carboxílicos nesse caso. Porém, cabe ressaltar que para que haja a formação de ácidos carboxílicos, é necessário que não haja ramificações nos carbonos da dupla. Ou seja, em outras palavras, que esses carbonos possuam hidrogênio. Cabe ressaltar também que um outro oxidante utilizado é o bicromato de potássio em meio ácido e sob aquecimento. Essas reações, esse tipo de reação também acontece com os alcinos e leva à formação de ácidos carboxílicos também. Os ciclanos, quando submetidos à ação da solução concentrada de permanganato de potássio a quente, sofrem quebra da cadeia cíclica, que está sob intensa tensão de Bayer e origina ácidos dicarboxílicos. Vejamos, pois, o ciclano aqui representado é o ciclopropano. Aliás, esse tipo de reação só acontece com ciclopropanos e os ciclobutanos, porque nestes casos ocorre uma grande tensão de Bayer, que é a tensão provocada pela alteração do ângulo tetraédrico. Ou seja, consequentemente, como consequência, temos que ciclopropano e ciclobutano, sob a ação de permanganato de potássio em meio ácido e aquecimento, sofrem a quebra da cadeia cíclica e formação de um ácido dicarboxílico. Onde ocorre a quebra, forma-se um ácido carboxílico em um dos carbonos e no outro carbono, levando ao ácido dicarboxílico. Álcoois primários, sob a ação de oxidantes comuns, como permanganato de potássio ou bicromato de potássio em meio ácido e sob aquecimento, se oxidam a aldeídos. Aldeídos, por sua vez, sob a ação desses mesmos oxidantes, se oxidam facilmente, produzindo ácidos carboxílicos. Por fim, cetonas, quando tratadas com ácido nítrico concentrado e sob aquecimento, também se oxidam a ácidos carboxílicos. Concluímos, pois, que vários compostos sob oxidação são capazes de formar ácidos carboxílicos. As 3 últimas reações citadas, foram mencionadas quando tratamos desses grupos funcionais, ou seja, dos álcoois, dos aldeídos e das cetonas. Por isso, não foram reproduzidas nesse slide. Conforme já dissemos em aulas anteriores, os aldeídos e as cetonas dão reações de adição à carbonila. Porém, isso não ocorre com os ácidos carboxílicos, embora possuam carbonila. Isso nos leva a concluir que a carbonila dos ácidos é estável e inerte. No entanto, a hidroxila possui reatividade química e nela ocorrem algumas reações realizadas pelos ácidos. Vejamos 2 exemplos. Primeiramente, a reação do ácido etanoico
com sódio. Nesse caso, ocorre formação de um sal orgânico, o etanoato de sódio, um composto iônico, e a liberação de gás hidrogênio. Vejamos aqui, o ácido etanóico é um ácido carboxílico que tem nome usual ácido acético. Quando o ácido acético reage com sódio, ocorre a liberação desse próton e a entrada do sódio em seu lugar. Na verdade, o que a gente diz aqui é que o sódio é capaz de deslocar o hidrogênio, o H+. Ele desloca o H+, e faz uma ligação iônica com o oxigênio. Então, lembrem-se que aqui é uma ligação iônica. Por isso, esse composto é considerado um composto iônico. Etanoato de sódio, também conhecido como acetato de sódio. O hidrogênio sai na forma de gás hidrogênio. O coeficiente aqui é fracionário, meio hidrogênio. Um outro exemplo de reação seria a reação entre o ácido etanóico e o metanol, que produz o etanoato de metila e água. Essa reação é chamada de esterificação de Fischer e é uma das mais importantes realizadas pelos ácidos carboxílicos. Vejamos aqui, temos o ácido etanóico novamente, também conhecido como ácido acético. Quando o ácido acético ou etanóico reage com metanol, que é um álcool, ocorre a liberação de água, a desidratação, e a formação de um éster. No caso aqui, etanoato de metila ou acetato de metila. Esse grupamento é proveniente do álcool. Vejam que o hidrogênio é deslocado e entra aqui no lugar o grupamento do álcool. Essa reação é bastante comum e bastante utilizada para a formação de ésteres. Os ácidos carboxílicos são usados na síntese de corantes e perfumes, na estampagem de tecidos, no curtimento de peles, na medicina, na alimentação, na fabricação de acetona e outros derivados, na preservação dos alimentos e etc. O ácido metanóico, também chamado de ácido fórmico, é um líquido incolor, de cheiro irritante, encontrado nas formigas vermelhas, nas abelhas, na urtiga, no pinheiro e em alguns frutos. É responsável pela dor que sentimos quando somos picados por formigas e abelhas, devido à injeção do ácido fórmico nos tecidos celulares. Dentre outras coisas, é utilizado na indústria como fixador de corantes em tecidos, no tratamento do reumatismo, na produção de monóxido de carbono e como germicida. Observando sua estrutura, verificamos que, ao contrário dos demais ácidos carboxílicos, ele apresenta o grupo funcional dos aldeídos, além do grupamento ácido. Por isso, ele funciona como redutor. Ele é capaz de reduzir os reativos de Philin e de Tollens e é oxidado a gás carbônico e água, enquanto todos os demais ácidos carboxílicos não sofrem oxidação com oxidantes comuns. O ácido etanóico, também conhecido como ácido acético, é um líquido incolor, de cheiro penetrante e que, quando resfriado abaixo de 16,7 graus Celsius, se solidifica, formando cristais brilhantes, incolores e transparentes, com aspecto de gelo, daí receber o nome de ácido acético glacial. É encontrado no vinagre, cujo sabor azedo é conferido exatamente por esse ácido, e é encontrado também em muitos animais e vegetais, porém na forma esterificada. É largamente empregado em laboratório como ácido fraco, como solvente, na fabricação de acetona, na síntese de perfumes e corantes, na preparação da seda artificial, na tinturaria, na imprensa, na produção de ésteres e na alimentação, através do vinagre. O ácido benzoico ocorre na natureza em diversos bálsamos e resinas vegetais.
e na forma combinada constituem os componentes da urina do cavalo e do boi, sendo utilizado na síntese de corantes e como germicida na preservação de alimentos. Na forma de benzoato de sódio é usado como antipirético e na forma de benzoato de metila é usado na indústria de perfumes. O ácido lático ou ácido 2-hidroxipropanoico constitui um dos primeiros ácidos conhecidos e foi descoberto no leite coalhado em 1780 pelo químico sueco Carl Schiller. É encontrado principalmente no suco de carne, no leite azedo, nos músculos e em alguns órgãos de animais ou plantas. É utilizado na alimentação de crianças como purgante, na forma de lactato de cálcio ou magnésio, como fixador de corantes e tecidos, removedor de sais de cálcio, matéria-prima de sínteses orgânicas e no curtimento de peles. O ácido salicílico ou ortohidroxibenzoico é um sólido incolor, de ponto de fusão 159 graus Celsius. É insolúvel em água e solúvel em álcool e éter. Encontra inúmeras aplicações na indústria de corantes, na conservação de frutos, alimentos, vinho e na obtenção de muitos compostos de ação medicinal, tais como o salicilato de sódio, que é um antisséptico, desinfetante, usado no tratamento do reumatismo articular. Além disso, o salicilato de metila, que é um antisséptico usado na preparação de ungüentos para contusões e dores articulares. E principalmente a aspirina, que é um antipirético, analgésico e antinefrálgico. Com isso, terminamos o tópico sobre ácidos carboxílicos. Vocês devem assistir a videoaula, fazer a atividade proposta no CIGA e retirar, esclarecer as dúvidas na nossa próxima aula síncrona. Até a próxima, meninos!